Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da Palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, do versículo 41 ao 50. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. E peçamos a graça de Deus que envie seu Espírito Santo sobre nós para podermos compreender a sua Santa Palavra e nos dê força para colocarmos em prática em nossas vidas e assim dar muitos frutos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem de vós der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficareis sem receber a recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um dos olhos só do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, como que lhes restituirá o tempero? Como que lhes restituirá o tempero? Tendo, pois, sal, vós mesmo, e viveis em paz uns com os outros. Palavra da salvação. A graça de Deus que chega até nós através desse Santo Evangelho nos mostra a graça e o caminho que o Senhor nos ensina para podermos estar na sua presença, ganhar a graça de estar um dia contemplando a sua face. O Senhor nos mostra que tamanha graça receberemos, ou aqueles que derem um copo de água para aqueles pequeninos do Senhor, por causa do Senhor, para aqueles que têm a missão de evangelizar, de proclamar a sua palavra, de ensinar a sua palavra, de testemunhar a sua palavra. Aqueles que, por causa de Deus, por causa do Cristo Jesus, der um copo d'água a estes, não ficará sem receber a sua recompensa. Mas também o Senhor nos ensina: se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar, é melhor cortá-los, arrancá-lo, do que ir para o inferno por causa daquele caminho que tu seguiu, que o teu pé te levou, daquilo que tu tocastes, porque a tua mão te levou a pecar, daquilo que tu vês, do olhar que tu lanças para as outras pessoas, um olhar de cobiça, um olhar de perversidade. Se teu olhar te leva a pecar, arranca-o, tira, pois o Senhor nos ensina: olhar não é pecado, mas quando tu olhas e vira o rosto,
tu não está pecando. Mas quando tu olhas e persiste no olhar para aquilo que está te levando a pecar, o pecado vai te consumir. O pecado vai entrar na tua carne. E assim tu vai perder a graça de Deus. Nós vimos que o Santo Evangelho que nos ensina hoje, Deus com os olhos só, de que tendo os dois sem ser jogados no inferno. É melhor ir com um olho só do que com os dois ser jogados no inferno. E a graça que ele nos ensina mais ainda, pois todos hão de ser salgados pelo fogo, coisa boa é o sal. Coisa boa é o sal, mas na medida certa. O sal demais estraga qualquer comida. Sem ele na comida, fica sem sabor. E assim, quando ele nos diz, há sal em você, que este sal seja na medida certa, que este sal não perca o sabor, que este sal não seja em excesso, para que te leve para fora da graça de Deus. Seja na medida certa, que tu levas a graça de Deus para aqueles que tanto Deus te confiou. Que tu leves a graça de Deus para aqueles que tanto Deus te pediu para que tu possas levar. Na medida certa, no tempo certo, na hora da graça, que é revelada por Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em cada um de nós, que somos chamados para esta missão. Que Deus possa fazer em nós, nos dar a graça do sal na medida certa, para que não percamos o sabor e nem deixamos que tudo que o Senhor nos deu seja jogado fora, porque não tem quem suporte. Que Deus possa fazer em nós a sua graça acontecer, porque assim Ele nos pede também no Evangelho, que possamos viver em paz. Viver em paz é buscar sempre a graça que está no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que desça sobre nós a bênção de um Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo.